Levítico capítulo número 6, versículo número 8. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Querido e maravilhoso Deus, uma vez mais eu me ponho diante da sua excelsa presença, com temor, e nesta noite oro pela minha vida e pela vida de cada um dos teus filhos e filhas que aqui se encontram, rogando, ó Deus, a inspiração, a liberdade plena do Espírito Santo para a nossa reflexão que vem da sua palavra nesta noite. Guarda a mente e o coração de cada pessoa neste lugar, tão voltado para si, para o reino, para o Senhor, que nada venha intervir na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus queridos irmãos, hoje de manhã eu disse que estaria falando sobre este tema hoje à noite, sobre o fogo permanente no altar. Naquele altar, que no caso aqui ainda não havia templo, era um período onde o povo de Israel, eles, por orientação divina, Deus deu a Moisés um projeto, uma planta, para edificar um tabernáculo. Esse tabernáculo era um tabernáculo móvel, pois o povo de Israel, neste período de 40 anos, foi um povo muito nômade, mudando demais. Em algumas ocasiões, permanecia mais tempo, outras menos tempo, mas Deus, ao tirar o seu povo de dentro do Egito, Deus estabeleceu para Israel que, como eu disse hoje de manhã aqui na escola dominical, Deus queria que este povo entendesse que a missão, ao tirá-lo de lá e fazer dele o seu povo, povo exclusivo dele, que esse povo pudesse se relacionar com Deus, ser abençoado por ele, guardado por ele, mas ser um povo adorador. Por isso, hoje de manhã nós falamos quanta dificuldade, porque tinham sido tirados do Egito numa cultura totalmente
idólatra, aonde havia pluralidade de deuses e de crenças, para ser um povo monoteísta, um povo que acreditava agora somente num Deus, uno Deus verdadeiro, e que esse Deus não podia ser adorado através de imagens, de escultura. Não é verdade? Porque os deuses fabricados por mãos, e no Egito não faltava, não é verdade, deuses, imagens, e eles são tirados de lá, e agora começam essa nova relação de vida com Deus, caminhando com Deus, e Deus então estabeleceu este princípio de ter um lugar para que o povo se reunisse para adorar. Este lugar chamava-se tabernáculo. Esse tabernáculo, ele tinha, eu falei hoje de manhã, uma cortina que separava o lugar da congregação aqui e o lugar chamado lugar santíssimo, ou santo dos santos, além daquela cortina. E neste lado aqui da congregação, havia ali um altar. E este altar, ele recebia fogo 24 horas por dia. E ele recebia também ofertas 24 horas por dia, sacrifícios. As pessoas levavam os seus sacrifícios e os sacerdotes, então, ofereciam diante de Deus naquele altar. Há aqui, queridos, muito simbolismo, muito ensino, muitas verdades a respeito do início, porque eu quero dizer para os irmãos que aqui era o início de um relacionamento agora, não mais de Abraão, seu filho Isaque, Jacó, que foram, de fato, pessoas que experimentaram ouvir a voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus e entendeu que ele era o único Senhor no céu e na terra, creu nele, andou com ele, foi um homem de adoração, de construir o seu próprio altar de adoração. Depois vem sua descendência, e depois vão e ficam no Egito 400 anos, agora é um grande povo, uma nação, que Deus queria se revelar como agora seu povo, povo exclusivo dele, sua congregação de adoradores. E tudo aquilo que a gente vê no Velho Testamento, tudo aquilo que a gente aprende, irmãos, ali nós sabemos que tudo ali apontava, cada sacrifício que ali era oferecido naquele altar era um tipo de um sacrifício que um dia iria acontecer num monte chamado Calvário, num altar chamado cruz, aonde Cristo ali ofertou a sua vida para a minha e para a sua redenção. Mas Jesus, falando de altar, de cruz, ele não falou apenas da sua cruz, mas ele falou da nossa cruz. Ele falou que eu e você somos pessoas, hoje, ou como eu disse de manhã, não mais a igreja cristã evangélica reformada, ela usa o princípio levítico de ter sacerdotes com vestimentas, com todo aquele ritual, porque aquilo, para nós cristãos reformados, acreditamos que foi até Cristo. Com ele não há mais, Deus não mais instituiu que levitas seriam sacerdotes, porque todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus são também chamados para ser sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para oferecer sacrifícios a Ele. Então nós, reformados,
não aceitamos a ideia de que o pastor Eloy é um sacerdote que veste uma batina, tem todo aquele cerimonial de queimar incenso, de fazer todas aquelas coisas, porque aquilo teve um valor e aquilo apontava para uma época chamada época da graça, onde Cristo fez por mim e por você uma oferta única, perfeita e verdadeira. Mas aqui tem muita coisa para nós aprendermos. O tempo é curto, mas eu quero nesta noite dizer algumas coisas importantes, comparando aqui, irmãos, este altar com a minha vida e com a sua vida. Eu gosto muito das palavras do autor da Epístola aos Hebreus, que ele diz: nós possuímos um altar. Então, na verdade, está dizendo para quem? Para nós cristãos. Nós possuímos um altar. E um altar não feito por mãos. Isto é, um altar não fabricado. A igreja do Nazareno, assim como algumas igrejas evangélicas, constroem, fabricam um mobiliário. Aqui nessa igreja, quando eu cheguei, tinha, devido ao estilo que era aqui à frente, você lembra, Ricardo? Tinha, o André também da época, que tínhamos aqui um altar. Seria uma espécie de, não um banco de sentar, mas é algo que a pessoa chegava aqui na frente para ajoelhar. Não tínhamos almofada de ajoelhar, tínhamos apenas lugar de debruçar os braços. Nós chamamos aquilo na igreja do Nazareno de altar. É uma peça, lembra, Leonice? Toda aveludada por cima, muito, muito bonito aquilo. E depois acabamos removendo daqui aquilo de quando fizemos a reforma no templo, mas chamávamos aquilo de altar. A igreja chama aquilo de altar, isto é, um banco de oração, é um lugar de você não assentar. Eu até chamava a atenção de alguns que vinham e sentavam, e eu digo: filha, senta lá, porque aqui é um lugar da gente orar. Aqui tem muitas marcas e lágrimas de pessoas que se debruçaram aqui, oraram, choraram aqui tiveram grandes vitórias na sua vida espiritual. E então, o lugar que a gente assenta lá, e aqui a gente ajoelha, debruça aqui o nosso rosto em oração a Deus. Eu acho lindo a ideia, porque não é apenas a igreja do Nazareno. Algumas igrejas mais tradicionais, mais antigas, elas usam também um tipo de banco que, atrás do pé do banco ali, lembra que tem um lugar não é de botar pé, não, aquele lugar é feito para ajoelhar, lembra? Não é apenas na igreja que eu fui católico, na igreja católica tinha, os bancos todos tinham aquele lugar de ajoelhar, mas também em algumas igrejas antigas, eu já fui em algumas igrejas presbiterianas, bem antigas, metodistas, que tinha aquele banco com o lugar de você, quando quer ajoelhar, ajoelha, em vez de ajoelhar para trás, ajoelha para frente, não é verdade? Porque hoje a gente ajoelha, se quer um lugar de apoio, ajoelha voltado para trás. E então, as igrejas que usam ainda bancos, aqueles bancos de madeira antigo, né? De embuia, que aquilo o cupim não come, aquilo é a melhor madeira que existe. Mas hoje não tem mais isso. Mas não é tanto esse tipo de altar como mobília, altar como lugar, mas eu quero falar hoje do altar que é seu coração. Possuímos um altar. Depois, queridos, que Jesus fez oferta por nós ali na cruz, todos nós somos, como eu disse, chamados de sacerdotes reais, ou sacerdócio real. Um povo de propriedade exclusiva de Deus.
um povo que oferece não sacrifício de sangue, porque Jesus ofertou o seu sangue por mim e por você. Mas oferecemos a Deus oferta de gratidão. Oferecemos a Ele a nossa vida. Então, vamos pensar um pouco sobre aquele altar. Notaram no início da leitura aqui que o sacerdote tinha dupla missão. O sacerdote tinha que manter constantemente naquele altar lenha, porque sem lenha não há fogo. Então, o sacerdote tinha a missão de colocar lenha, que não podia faltar, senão o fogo apagaria, mas o sacerdote também tinha a missão de retirar as cinzas. Quem entende bastante deste assunto sabe que, por exemplo, o pastor Daniel faz lá na casa dele, como eu já comi muitas vezes, estou até com saudade daquele churrasco, né? Assa lá uma boa quantidade de carne, e da outra semana ele vai fazer churrasco de novo. O que ele faz primeiro? Remove a cinza. Limpa a churrasqueira, porque não dá para acender fogo em cima da cinza, que nem consegue fazer novo fogo. Não é assim, gente? Vocês que entendem de assar carne. Então, aqui disse que o sacerdote tinha que remover as cinzas e manter lenha sempre, porque diz ali o versículo número 13, o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Então, para isso era necessário, como eu disse, essa dupla obra feita pelos sacerdotes que trocavam-se de roupa, vestiam uma roupa própria para sujar-se de cinza, de carvão, não é verdade? E manter então o altar sempre limpo e sempre com lenha nova, para que o fogo pudesse manter aceso 24 horas. Mas o que era esse altar? E qual é o seu significado para mim e para você hoje? Para nós hoje? Irmãos, 3 coisas o altar lá significava, e aquele altar que aconteceu naquele monte chamado Calvário, que era um tipo ali, era real o que acontecia ali. O altar era um local de sacrifício. Diz que o ofertante, ou naqueles chamados dias em que era feita a oferta, os sacerdotes tomavam o animal e o sacrificava. Poderia ser, às vezes, uma novilha, um cabrito, uma ovelha, enfim, o animal não interessa tanto que tipo de animal, mas era então morto aquele animal, o seu sangue era vertido ali, e a carne daquele animal, aquele sacrifício era então colocado em cima daquele fogo ardendo no altar, até que fosse queimado. Observar o texto que diz que depois de queimada a oferta, depois de queimado o sacrifício, o sacerdote então removia as cinzas do sacrifício e as levava para um lugar limpo. Faz a Bíblia questão de dizer por que não jogava no lixo, levava para um lugar lá fora, um lugar limpo. Não vou entrar muito nesse detalhe aqui, há muita tipologia, há muito significado lindo, 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 irmãos, em todos esses tipos de sacrifícios que eram feitos ali.
Mas o altar também significava, irmãos, para nós, cristãos hoje, era um tipo de cruz. Quando Jesus diz assim, que ele ia até aquela cruz, os discípulos não absorviam, não entendiam que isso era necessário. Quiseram impedi-lo de fazer isso. Pedro se interpôs dizendo, de maneira nenhuma, isto pode acontecer. Mas Jesus foi àquela cruz. Só que antes de Jesus ir à cruz, ele olhou um dia para os seus discípulos e para muitas pessoas que estavam próximas dele, dizendo assim, olha, se alguém aí entre vocês quiserem serem um meu seguidor, um meu discípulo, vocês precisam também tomar a sua própria cruz. E não apenas uma vez, mas diariamente tomar a sua cruz para me seguir. Todos nós sabemos, irmãos, que cruz era e continua sendo sempre a ideia que cruz é para sacrifício. Cruz é um lugar de morte. Cruz é um lugar de sacrificar com um objetivo, no caso do evangelho, no caso do cristianismo, significa morte do mundo para dentro, para mim, morte das minhas vontades, significa que eu entrego a minha vida, assim como Jesus entregou a dele, e ele disse que se alguém não fizer isso, não é digno de ser chamado seu seguidor ou seu discípulo. Por isso, esse altar lá, ele também significava a cruz. Era um tipo de cruz, porque só existia o altar por causa do sacrifício. Já notaram? Que o animal era sacrificado e colocado naquele altar. Aquele altar significava, irmãos, também redenção. Quero que os irmãos entendam. Não era simplesmente porque os sacerdotes tinham que todo dia imolar animal, sacrificar um animal. Quero que os irmãos entendam que tudo que era feito ali, era feito para perdão de pecados. Havia um dia chamado Grande Dia da Expiação da nação de Israel inteira. Esse dia, chamado Dia da Expiação, era feito um sacrifício que tinha uma abrangência espiritual, uma abrangência tão profunda, irmãos, que quando aquele sacerdote fazia aquele sacrifício, aquele sangue era espargido sobre toda a congregação de Israel, estava significando que Deus estava dizendo, seja por ignorância, seja de que maneira for, por uma transgressão voluntária, neste momento Deus está perdoando todos os pecados. Então, cada sacrifício que era feito naquele altar, ele significava redenção. Redenção estava dizendo, eu estou redimindo você, eu estou tirando a culpa de você, eu estou perdoando o que você fez, você não é mais devedor, porque este sangue aqui tem um poder no mundo espiritual, para eles tinha, e muito mais para nós, porque o sacrifício que Cristo fez foi perfeito, porque ele foi o Cordeiro imaculado de Deus, que um dia fez para mim e para você redenção ali na cruz do Calvário. Então esse altar também significava redenção. E em quarto lugar, queridos, tinha um outro significado, que significava consagração. Olha aqui, seria mais ou menos assim, alguém indo, levando aquele animal, oferecendo naquele altar,
entregando para os sacerdotes, dizendo: é como se eu estivesse colocando a minha vida. Como eu permaneço vivo e o animal é sacrificado, estava ali significando que esta pessoa é como, vamos pensar assim, que quando ela via aquele sacrifício ser queimado e subir aquele cheiro daquela oferta queimada, é como se a pessoa estivesse dizendo: eu estou oferecendo a minha vida. Entenderam? Tudo isto, queridos, é com clareza para nós que somos hoje à noite filhos e filhas de Deus. Tem muita clareza de ensino a respeito do significado de tudo aquilo que era feito. Quando Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, em capítulo 12, versículo 1, ele disse assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo estava dizendo que, de fato, lá era uma oferta de animal. Aqui eu e você, como eu disse, somos agora sacerdócio, somos sacerdotes que oferecemos a nossa própria vida neste altar em oferta ao nosso Deus. A Bíblia diz, irmãos, olha aqui, lá era um tabernáculo. Mais tarde foi construído, quando o povo entrou na terra da promessa, quando o povo se estabeleceu, Deus deu depois para Davi um projeto para que construísse um templo, um lugar de adoração permanente, porque, como eu disse, aquele tabernáculo, ele era um tabernáculo móvel, onde o povo ia, desmontava aquele tabernáculo, montava de novo, mas quando o povo se estabeleceu na sua terra, agora Deus deu a Davi a planta, o projeto para a construção agora de um templo majestoso, glorioso, que o templo que construíram em São Paulo, chamado Templo de Salomão, não pode nunca, irmãos, chegar um pouquinho da glória daquele templo. Ainda que chama Templo de Salomão em São Paulo, o que eu quero dizer, eu fico imaginando como era o templo lá em Jerusalém, construído por Salomão, filho de Davi. E ali no templo, irmãos, tudo que era feito no tabernáculo continuou sendo feito agora no templo. Tudo que era feito. Eu hoje de manhã disse para os queridos irmãos aqui que vieram na escola dominical, que Deus estabeleceu que o povo deles deveria ser também um povo de adoração, um povo adorador. E Deus então estabeleceu o ministério levitas, os levitas. Deus concedeu dons para músicos, para cantores, para adoradores. Então não havia apenas sacerdotes que levavam ofertas e apresentavam as orações e os sacrifícios do povo a Deus, mas também era um povo que adorava a Deus, prestava a Deus adoração. Israel cantava muito, mas tinha instituído, eu fico imaginando que coisa gloriosa. Eu fico pensando, pastores aqui na frente, como foi aquele primeiro culto? Como foi? Se hoje à noite tivemos, Vânia, um louvor lindo aqui, fico imaginando como foi aquele primeiro culto. Quando, irmãos, a Bíblia disse que a glória de Deus desceu naquele lugar. O Shekinah de Deus desceu sobre aquele culto. Porque Deus, irmãos, queria e quer que eu e você hoje, que somos chamados santuário de Deus,
Lá tinha um templo, tinha um tabernáculo, depois um templo que não existe mais, porque foi destruído nos anos 70 da nossa história, e nunca mais foi reconstruído o templo em Jerusalém. Um desejo dos judeus é que um dia eles terão novamente o templo reconstruído. Mas eu fico imaginando, irmãos, se lá era glorioso, hoje à noite eu posso ver algumas dezenas de templos aqui. Porque a palavra de Deus diz: não sabeis vós que sois santuário de Deus? Isso está escrito por Paulo, na primeira dele aos Coríntios, no capítulo 6, e também no capítulo 3, 17, 18, não sabeis vós que sois santuário de Deus? Então, hoje, eu e você somos o nosso corpo. A Bíblia diz que é santuário aqui, é um santuário que anda, é um santuário móvel. Se aquele tabernáculo era móvel, nós somos bem parecidos, porque somos chamados de santuários de Deus. Então, o meu e o seu coração, a nossa vida, e se tem santuário, tem que ter altar. Lembra que tinha o tabernáculo, tinha o altar lá no tabernáculo. Depois foi construído o templo, no templo tinha também altar. Aonde está o altar na minha, na tua vida? Nosso coração é o altar. É dele que procede a vida. O meu coração, o seu coração, é esse altar de sacrifício. O que o fogo ali, irmãos, significa para mim e para você hoje? O que ele significava lá, mas o que ele significa para nós hoje? Olha aqui para mim. Deus, irmãos, é chamado de fogo, e fogo consumidor. Houve na Bíblia muitas manifestações de Deus no fogo. Moisés talvez tenha sido o homem que mais lidou com essas experiências com Deus através do fogo. Do seu chamado para a missão de resgatar o povo da terra do Egito, quando ele cuidava dos rebanhos do seu sogro, de repente ele assiste uma cena estranha para ele, porque ele vê uma sarça ardendo em chama, em fogo, mas ele percebe que era um fogo diferente, porque ele sabia o que significava uma sarça queimar, e aquela ardia, mas não era destruída. E ele então disse: eu vou até lá para ver o que está acontecendo, que fogo diferente. E ali Deus disse para ele: fica aí. E ali naquela sarça ardente, Moisés ouve a voz de Deus, o chamado de Deus, a missão dada por Deus, para que ele fosse de onde ele veio, 40 anos atrás, e retirasse de lá o seu povo. Moisés teve muitas experiências com fogo. Deus se manifestou, irmãos, durante 40 anos como fogo no meio de Israel. E algumas vezes, até vindo fogo do céu e queimando a impiedade, matando gente. Mas eu acho lindo, porque durante a noite, 40 anos, havia uma coluna de fogo guiando Israel naquela escuridão do deserto. Deus é visto como fogo. Representa de fato a manifestação de Deus.
Trazendo isto, irmãos, para o nosso contexto agora cristão, João Batista, quando falou da obra que Jesus iria realizar, ele disse: olha, eu batizo com água, mas está vindo alguém após mim muito mais poderoso do que eu não sou capaz nem mesmo de desatar-lhe a sandália dos pés, e ele vai batizar com o Espírito Santo e com o Espírito Santo e com fogo. Fogo. Sim, meus irmãos, o Espírito Santo é comparado a fogo. Talvez o livro da Bíblia que mais mostra Deus na ideia de fogo seja o Apocalipse. Há muito fogo ali. Muito fogo ali. Mas a Bíblia fala de ministros como labaredas de fogo. Isto é, que Deus colocaria a sua palavra com a autoridade de queimar, com a autoridade de ir profundo na consciência pecaminosa do ser humano e convencê-lo do seu pecado, da justiça e do juízo. Fogo tem a ideia de queimar, de limpar, de purificar. Eu ainda sou do tempo, hoje é proibido, do tempo, quando eu morei no sítio, há muitos anos atrás, sempre a ideia que a gente tinha de limpar a terra, preparar para o plantio, era botar fogo. Separava a parte que era para ser queimada, porque dizia: queima, fica tudo limpo, e planta em cima das cinzas. Ivete, que foi fazendeira, fez muito disso, né? Fogo. Irmãos, para nós hoje, o fogo tem esse significado que nós, cristãos, tivemos uma promessa que se cumpriu no dia do Pentecostes. Promessa essa que o Espírito Santo viria sobre a igreja. E ele batizaria aqueles que verdadeiramente crescem. E preste atenção aqui, hoje se coloca muita ênfase nas manifestações externas do chamado batismo com o Espírito Santo, ou com excesso nas manifestações dos dons espirituais. Dons são ferramentas dadas pelo próprio Espírito àqueles que verdadeiramente são cheios do Espírito. Mas, irmão, no dia do Pentecostes, eu fico maravilhado de ver que dos sinais, da manifestação que houve naquele dia, a Bíblia diz que houve línguas como de fogo, pousando, vindo sobre cada um daqueles 120 homens e mulheres que estavam naquele cenáculo de oração. Algo extraordinário, sobrenatural estava acontecendo, irmãos, no íntimo, na vida espiritual, transformando, queimando, mudando o comportamento, a natureza espiritual daqueles homens e mulheres que ali estavam. A partir de então, eles tinham ousadia para falar do Evangelho, tinha ousadia para apresentar o plano maravilhoso da salvação. Alguma coisa tinha acontecido. Sabemos que eles foram dotados de dons, de sabedoria, profético, dons que se manifestaram através da narrativa dos
Atos dos Apóstolos e dos escritos neotestamentários, nós vemos as manifestações. Por isso, irmãos, o fogo, lá, ele significava muito para o povo daquela época, da primeira dispensação, mas para nós tem muito significado. No altar da minha e da sua vida, irmãos, não podemos deixar o fogo apagar. O fogo do Espírito, aqui diz, o fogo deveria permanecer ardendo 24 horas. Era um cuidado que aqueles homens trocavam de turno, um trabalhava, não sei se era 12 horas ou 8 horas, trocava os turnos, porque os sacerdotes eram ali sorteados pelos turnos. Você fica de tal hora até tal hora, porque tinha que estar naquela tensão de tirar as cinzas e colocar lenha, pegar o sacrifício e queimar 24 horas aquele serviço. O fogo do Espírito Santo, irmãos, nunca pode apagar na minha e na sua vida, amém? É triste, é lamentável quando vemos pessoas que foram testemunhas, usadas, cheias de amor por Deus, pelo Evangelho, pela obra de Deus, pessoas que tinham um coração ardente de Deus, pelo reino de Deus, e de repente permitem que as cinzas se acumulem. Quarta-feira, não me lembro o dia dessa semana, eu e o irmão Edson estamos fazendo um estudo, um discipulado, e a parte que nós estudávamos quarta-feira, falávamos exatamente isto, irmãos, do perigo, do brilho diminuir, da chama diminuir. Quais são as causas? E eu dizia ali para o irmão Edson, as causas são as chamadas flechas voadoras. O salmista no Salmo 91, ele disse assim, olha, que ele te livrará, falando de Deus, do terror noturno. Quando eu durmo, Deus me livra. Mas das setas ou das flechas que voam de dia. E por estarmos aqui na terra, queridos, ninguém está isento dessas flechas, dessas setas que voam. De onde você menos espera, vem uma seta. Bem ou não bem? E se ela te ferir, e você não buscar cura, ser sarado, perdoado, tratado, vai acumulando essas chamadas cinzas que não são retiradas, e o fogo pode ir apagando. Pessoas usadas por Deus, pessoas que eram ousadas, amorosas, fervorosas, pessoas que colocavam o reino de Deus sempre em primeiro lugar na sua vida, se tornam meros religiosos, que se eu tiver na presença de Deus ou não, não me faz falta. Adorar a Deus não tem mais alegria, gozo, satisfação para mim. Eu torno-me apenas a mais na multidão. Queridos, ali diz que o fogo não podia apagar. 24 horas tinha que ficar ardendo. Mas o fogo do amor tem apagado em muitos corações, que ardia de amor por Deus e pelo reino de Deus e pelas pessoas. O amor esfriou.
Quando o Senhor repreende a igreja de Éfeso, Ele disse: eu ainda peço a vocês, voltem ao primeiro amor. Porque neste altar chamado coração, se acumular cinzas, se eu não as remover todo dia, é perigoso apagar. O fogo da consagração, o fogo do fervor, da fé. Às vezes, irmãos, é maravilhoso alguns momentos de você reacender isso. Ontem à noite, por exemplo, tivemos aqui talvez perto de 30 pessoas numa vigília maravilhosa. Eu sei que muita gente não veio porque nem lembrou. E disse: não, sábado é coisa de jovem, não é coisa da igreja. Eu podia ver adultos como Pedro, Magdala com seu Samuelzinho, debruçados em oração, glorificando a Deus. Foi um momento lindo, lindo, lindo. Irmãos, às vezes, estes momentos vêm para remover um pouco de cinza do nosso coração e renovar o nosso pacto, nossa fé. Foram algumas, talvez 2h30, 3 horas, né, Ricardo? Tremenda, com a manifestação do sobrenatural de Deus, curando pessoas, batizando com o Espírito Santo, renovando dons espirituais, irmãos. Porque eu quero dizer hoje à noite que muita gente está tão apagadinho. A ordem de Deus é: o fogo tem que arder 24 horas. Não deixa o fogo apagar, meu irmão. Não podemos deixar cinzas acumularem na nossa vida. O que eu quero dizer para você hoje à noite: as cinzas significa que já queimou. São experiências que eu as tive, mas que não me mantêm hoje, porque Deus é Deus do novo. Amém. Tem muita gente vivendo de cinzas, irmãos. Tem muita gente que conta experiências de 20 anos atrás, e daí? As minhas experiências de 20 anos atrás, que eu as tive com Deus, foram para, naquele momento, me abençoar e me manter na presença de Deus. Mas, irmãos, não posso viver de cinzas. Por isso, as cinzas tinham que ser removidas para trazer lenha nova e fogo novo. E tem muitos cristãos, irmãos, que estão apenas vivendo de cinzas. Hoje à noite o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: remova as cinzas. Deixe o altar limpo. Coloque lenha, que o fogo ele põe. Não foi isso que o profeta Elias fez? O altar estava destruído, ele reconstruiu. Colocou lenha, colocou água, e Deus disse: pode deixar aqui, fogo eu mando. Fogo que a gente faz aqui embaixo não funciona. Nosso Deus é fogo. Fiquemos em pé. Eu não sei como você está hoje à noite. Se você está hoje à noite, quem sabe, vivendo muito com cinzas acumuladas. Quem sabe só de lembranças.
você não tem nada novo. Fecha seus olhos. O Espírito Santo nessa noite manda lhe dizer que nesta noite você precisa tomar a decisão de dizer: eu quero ser limpo. Eu quero me esvaziar. Eu quero esvaziar-me de tudo que está acumulado na minha vida, apenas cinzas. E eu quero o novo de Deus. Eu quero o novo de Deus. Nesta noite, seu coração é o altar. Seu corpo é o templo. E o alvo de Deus hoje à noite é encher este santuário chamado José, Maria, Ivete, João. O alvo de Deus nessa noite é colocar fogo no seu altar. Ele te chama nessa noite. Ele te convida nessa noite para experimentar o novo dele. Quem sabe você quer ajoelhar aqui neste altar e dizer: Deus, eu vou dar um passo, porque eu estou vivendo de apenas cinzas. Eu quero ser limpo nessa noite. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo: pastor fulano era tão abençoado. O que aconteceu que hoje ele está tão frio, tão apagado, tão tímido, tão distante? Oh Senhor, traz nessa noite aqueles que precisam de um renovo. Todos nós precisamos disso. Mas Senhor, nessa noite, venha visitar cada um destes amados que estão aqui de joelhos neste altar. Cada um desses que estão aqui nesta hora oferecendo em sacrifício, em oferta, sua vida. Derrama dos céus, meu Deus, a bênção nessa noite. Derrama dos céus, ó maravilhoso Espírito. Tu és o mesmo que no Pentecostes veio sobre aqueles que estavam ali orando. Nessa noite, Senhor, venha com o meu poder e autoridade, derramar uma unção toda especial, um renovo na vida desses amados que estão aqui, buscando o Senhor, clamando, se derramando neste altar de oração. Renova nessa noite. Aleluia. Bendito seja, adorado seja, aclamado seja o nome do Senhor. Tu és digno nesta noite de receber a honra, a glória, todo o louvor e toda a adoração dos nossos lábios. Bendito seja, ó Deus, o seu nome esse que está acima de todo nome. Nós te louvamos, nós te bendizemos, porque Tu és o mesmo Deus que agiu
de uma maneira sobrenatural, naquele período do povo de Israel no deserto, depois o povo de Israel na sua terra. O Senhor agiu no Pentecostes e age de uma forma sobrenatural hoje. Toma, meus amados irmãos e irmãs, continua nos abençoando, continua nos assistindo, nos alimentando com a sua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a presença consoladora do Espírito Santo continue no meio do seu povo, hoje e sempre, amém e amém. Vá em paz, Deus te abençoe e te guarde, até nosso próximo encontro.